Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Graças a Deus. Não é que bom nós estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a santa e poderosa palavra do nosso Deus. Eu quero começar esta ministração de hoje orando um pouco mais com você. Fique à vontade, se você quiser ficar de pé, não tem problema, mas eu te convido para a gente orar, porque iremos tratar de algo muito, muito profundo nesta noite, algo que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, é algo para a nossa cura, para a nossa transformação. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, por este lugar. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos diante de Ti, para sermos curados, para sermos transformados. Pai Santo, ninguém conhece mais o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, do que o Senhor que nos fez. E ao longo da vida, Senhor, nós acumulamos tantas coisas no nosso coração, Senhor. Nós acumulamos iras, raivas, traumas. E isso vem nos adoecendo. E é maravilhoso, Senhor, sabermos que Tu é aquele que nos chama, nos convida para sermos curados em Ti. A Tua palavra declara, Senhor, que Tu és a vida. Tu és a cura daquele que crê no Teu nome. Tu és o libertador daquele que invoca o Teu nome. Tu és o salvador do Seu povo. Pai amado, trata conosco nesta noite, com todo o Teu amor, de maneira que nós possamos enxergar, Senhor, aonde nós estamos, quem somos e o que o Senhor quer de nós. Para que nós tenhamos a consciência, Senhor, de que somos a congregação dos perdoados, dos sarados, dos amados do Senhor. E sem que nós merecermos, o Senhor nos perdoou. Provou o seu amor na cruz para conosco, perdoando os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas falhas, as nossas iniquidades. E nos deu mandamentos, para que assim como o Senhor nos perdoou, nós também devemos perdoar. E se nesta noite, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, se nesta noite tem alguém neste lugar que precisa tomar coragem, tomar decisões para perdoar, para sair daqui limpo, para sair daqui alegre, para sair daqui regozijando, porque foi liberto, porque as correntes, os ferrolhos da raiva, da mágoa, do ódio, da vingança, foram destruídos pelo amor e pelo perdão. Ó Senhor, nesta noite faz uma obra maravilhosa no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, provar o gosto da grande alegria, Senhor, do Teu perdão e de perdoar o outro. Pai, nós te pedimos assim, nesta noite, crendo, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, hoje de manhã, graças a Deus, nós tivemos um tempo precioso, né? Onde o pastor Samuel ministrou-nos sobre perdão. E é o nosso tema desse mês de maio, não é?
falamos sobre amor, falamos sobre comunhão, e agora nós vamos nos debruçar sobre o perdão. Confesso para vocês que é um dos temas mais espinhosos para se tratar, porque é algo que mexe demais com o nosso âmago, não é? Com as entranhas do nosso coração, porque vivemos muitas situações da nossa vida. E eu quero começar essa ministração de hoje com uma frase que eu ouvi há um tempo. A frase diz assim: a falta de perdão ou a vingança, ouça isso, a falta de perdão ou a vingança é uma taça de veneno que eu bebo esperando que o outro morra. A falta de perdão ou a vingança é uma taça de veneno que uma pessoa bebe esperando que o outro morra. Quando, na verdade, é aquele que não perdoa que está morrendo, que está se destruindo. Porque a falta de perdão ou a vingança é destruidor, é destrutivo da nossa alma, do nosso bem-estar, da nossa saúde. O Samuel trouxe aqui algumas informações pela manhã, que a medicina, que a ciência já disse quanto são ou quais são os males que a falta de perdão traz para a nossa vida. E nós devemos lembrar, amados irmãos, que nós somos a congregação dos perdoados. Na igreja de Cristo, todos são ex. Tem ex-pecadores, praticantes do pecado. Tem ex-adúlteros, tem ex-mentirosos. Todos nós fizemos alguma coisa. E hoje, alcançados por esse Deus, Ele nos transformou. Portanto, amados, nós não temos outra saída senão perdoar. Que saída nós temos? Para a esquerda não dá, para a direita também não. Para qualquer lado, a mão do Senhor aí está. Por isso não podemos tomar nenhuma outra decisão senão perdoar. Nós somos a congregação dos perdoados. Perdão é saúde, amados irmãos. Perdão é saúde. Perdão é saúde para a alma. Perdão é saúde para o espírito. Perdão é libertação. Perdão é libertador. Perdão é cortar, quebrar, destruir as amarras da vingança. Perdão é uma decisão que você toma. E aí eu posso dizer para você, sem medo de errar, que você pode acordar pela manhã e decidir perdoar. Não esquecer. Não temos amnésia. Quem perdoa não esquece. Quem perdoa é livre, é liberto. Os meus pais me abandonaram com 1 ano de idade. Eu fui criado de casa em casa, praticamente. Até hoje eu lembro. Mas não dói mais. Todos perdoados. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo Cristo me perdoando. Portanto, eu não posso dizer que não perdoo. Quando eu olho para vocês, eu vejo a família que o Senhor me deu. Portanto, amados irmãos, eu só tenho uma saída: perdoar. Não tem outro jeito, perdoar. Eu acredito que você, como eu, deve lembrar de algo que aconteceu
não faz muito tempo aqui no Brasil. Você sabe que por volta de 97, 98, talvez vocês lembrem melhor, aconteceu um caso de perdão, eu vou usar assim, aqui em São Paulo, que chocou o Brasil. Um empresário do ramo do comércio de vendas, ele tinha algumas lojas, e ele contratou alguns seguranças para cuidar da segurança da sua família e da segurança patrimonial dele. E ele tinha um garotinho, um filho. Na época ele tinha 8 anos de idade, a criança. E ele deixou essa criança com a babá, e ele e a esposa foram trabalhar. Quando eles voltaram para casa, à tarde, eles se depararam com a babá desesperada, e a notícia era: sequestraram o seu filho. Esse pai imediatamente acionou a polícia. Por ser um empresário, a polícia foi ágil, trabalhou, se esforçou, investigou. Depois de alguns dias, apesar do grande esforço da polícia de São Paulo, o corpo desse menino foi encontrado sepultado na casa de um dos seus assassinos, ao lado do berço, na casa de um dos seus assassinos. O nome desse menino era Ive Ota, é isso? O nome do menino? Ficou conhecido como o caso Ota, aqui em São Paulo. E esse pai, ele deu uma entrevista a uma rede de televisão, e ele assombrou muita gente quando ele disse assim: eu perdoei, presta atenção nisso, eu perdoei os assassinos do meu filho. Ele conta nessa entrevista, e eu assisti, ele conta que quando, a partir do momento que o corpo do filho foi encontrado, o que nasceu no coração dele foi um desejo de vingança tão grande, mas tão grande, que dia e noite ele pensava em matar os assassinos do seu filho. Ele disse: não havia em mim nenhum outro pensamento a não ser destruir os assassinos do meu filho. Ele conta que ele parou de comer, praticamente. Ele estava destruindo a família dele. E tudo que ele pensava era: eu preciso matar quem matou o meu pequeno filho. Quando foi em 2012, esse homem pediu para conversar com o assassino do seu pequeno filho na prisão. E ele foi. Ele disse que enquanto ele andava na direção daquela sala aonde ele ficaria frente a frente
com o assassino do seu filhinho, ele só tremia. E no coração dele, a única coisa que vinha era: eu vou matar ele. A família dele estava sendo destruída. Os negócios dele estavam sendo destruídos. E ele só tinha esse pensamento. Ele não tinha outro pensamento. Antes dele encontrar com esse assassino, ele e a esposa dele tentaram ter outro filho. Mas ela não engravidava. A madre dela foi cerrada. Não engravidava. Ela tinha idade para isso, ele tinha idade, estava tudo perfeito. Mas ela não engravidava. E o ódio dele só crescia, só aumentava. E naquele dia, que ele decidiu conversar com aquele assassino, o assassino do seu filhinho, que ele sentou naquela cadeira, e ele ouviu os passos do assassino do seu filho se aproximando dele. Naquele momento, ele tomou uma outra decisão. Ele disse: Senhor Deus, se o Senhor é comigo nesse lugar, me dá capacidade, me dá coragem, me dá calma, para que eu possa perdoar esse homem. Diz ele que naquele momento ele sentiu a presença de Deus com ele naquela sala. E aquele homem, vindo na sua direção, sentou na sua frente, e ele, com a voz trêmula, porém decidido, disse ao assassino do seu filhinho, disse: eu te perdoo pelo crime que você cometeu contra mim. Eu te perdoo. Ele disse que saiu dali outra pessoa. Outra pessoa. E na entrevista ele diz assim: depois daquele dia, pouco tempo depois, a minha esposa engravidou. E nós tivemos outro filho, para a glória de Deus. E eu passei a viver. Ele dizendo: eu voltei a viver outra vez. A alegria voltou ao meu coração, ele diz. A paz voltou a reinar na minha casa, ele diz. Ele disse: Deus, o Senhor Deus, o Pai das misericórdias, me capacitou para que eu pudesse perdoar os assassinos do meu filho. Isso aconteceu em 2012. Em 2017, durante o mandato da mãe do menino, então deputada federal Keiko Ota, ela era deputada, o ex-presidente Michel Temer sancionou a lei 13.473, que criou o Dia Nacional do Perdão em 30 de agosto, o dia em que aconteceu o crime na vida daquela criança. Hoje, ele disse: eu vivo em paz. Porque tomou uma decisão: perdoar. 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 Eu pergunto para você, meu irmão, se Deus, na sua infinita misericórdia, não capacitar uma pessoa que passou por um processo desse, se Ele não capacitar para perdoar os assassinos do seu filho, quem mais poderia fazer isso? Ele abriu uma ONG.
E essa ONG acolhe pessoas com problemas de várias naturezas. Esse moço, o pai desse menino, ele faleceu, ele era político, ele faleceu não faz muito tempo, mas deixou na história este exemplo: o perdão não tem limites. O perdão não tem limites. Se eu e você, se nós decidirmos perdoar e nos encontrarmos em situações difíceis para isso, tem um caminho, amado irmão, tem um caminho. O caminho é a cruz. O caminho é o Cristo ressurreto. O caminho é o Deus perdoador. Lembre-se de quem era. Lembremos-nos de quem éramos e quem somos hoje. Congregação dos perdoados. Congregação dos amados de Deus. Congregação daqueles que o Senhor um dia disse: não me lembrarei dos seus pecados, porque todos eles foram perdoados e vocês foram lavados na cruz pelo sangue do meu filho, e eu vos perdoo. Eu vos perdoo. Eu vos perdoo dos vossos pecados. Eu vos lavo, eu vos purifico, eu vos amo, eu vos faço de vocês meus filhos. Não existe portas que o pecado não possa arrebentar para nos atingir e nos destruir. Mas o pecado não pode construir portas que o perdão não possa destruir na nossa vida. E nos torna livre pelo poder de Cristo. Esse Cristo é um Cristo perdoador. Por isso, quando eu olho para você, meu irmão, minha irmã, eu posso te chamar de perdoado, amado, filho, filha, membro da família de Cristo. Você foi perdoado. Aquela montanha de pecados, os mais terríveis pecados da história, o sangue de Cristo Jesus cobriu. O amor de Jesus Cristo nos alcançou. Então hoje eu não posso mais olhar para você e ver alguém condenado, porque o precioso sangue de Cristo nos lavou, e eu vejo você perdoado, perdoada, perdoado, perdoada, sarado, limpo, gracioso, bonito, amado de Deus, amado de Deus, amado de Deus, amado de Deus. Amado. Fruto do perdão. Fruto do perdão. Como é que eu não vou perdoar a minha esposa? Como é que eu não vou perdoar o meu filho? Como é que eu não vou perdoar o meu irmão, o meu pastor? Como? Como não perdoar? Se eu fui perdoado, como não amar se eu sou amado? Não temos outra saída. A única saída é perdoar. Eu quero te dar algumas informações sobre a falta de perdão. Depois desse ponto aqui, eu vou compartilhar com você uma situação que aconteceu no nosso meio, e você vai ver o poderoso trabalhar do perdão na nossa vida. Abra comigo, por gentileza, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, por favor.
a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 5 e versículo 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou te dizer que a falta de perdão, ela impede, ela tira de mim ou de você aquilo de mais maravilhoso que nós temos para oferecer ao nosso Deus. Olha que terrível isso. A falta de perdão te impede, te proíbe, te tira a liberdade de adorar o nosso Deus com as nossas ofertas. E não é só oferta de dinheiro, não. É oferta de dinheiro, oferta de tempo, oferta de oração, oferta. A gente não oferta só dinheiro, não. A gente oferta tempo, a gente oferta as nossas orações ao Senhor, a gente oferta. Preste atenção no que diz o texto. Portanto, sabe quem disse isso? Jesus disse isso. Mateus, capítulo 5 e versículo 23. Na medida que eu for lendo, pode ir avançando também aí no telão, por favor. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Para um pouquinho. Isso aqui está contra o que a gente pensa. Por quê? Porque não é se eu me lembrar, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, mas é se eu me lembrar que ele tem alguma coisa contra mim. Espera aí. Adeilton, você fez uma coisa contra mim que eu não gostei. É só uma encenação. Você fez alguma coisa contra mim que eu não gostei? Está tudo certo. Você tem alguma coisa contra mim? Eu venho ofertar e eu lembro. Opa, eu tenho uma treta para resolver com o Adeilton, meu irmão. É eu que tenho que ir lá, ainda que ele tenha feito. É eu que tenho que ir. Isso é contra, porque na minha concepção, ou na nossa concepção, se ele fez, ele que vem. Mas na concepção de Jesus Cristo não, do Evangelho eu tenho que ir. É eu que tenho que ir. Se te lembrares que tem alguma coisa, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, continua, por favor. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Larga lá, deixa lá e volta. Paulo, larga a tua oferta lá e volta. Volta para quê? Continua lá. E volta um pouquinho, por favor, eu não terminei o texto ainda. Isso, obrigado. Deixa diante do altar a tua oferta. Vai, concilia-te. Primeiro com o teu irmão. Primeiro a reconciliação. Primeiro a conciliação. Primeiro resolve o problema. Primeiro perdoa. Pede perdão. Resolve. Se acerta. Depois disso, você volta. Ele diz, depois volta. Depois volta. Depois volta. Vem. Agora o Senhor aceita. Agora o Senhor concorda. Depois volta. Vem. Apresenta a tua oferta diante do Senhor. Se não tiver perdão, não tem adoração. Veja que terrível é a gente não praticar o perdão. Simplesmente ele vai nos tirar o direito de adorar o nosso Deus, que é a essência da nossa vida cristã, adorar o nosso Senhor. Imagina que algo chega para mim, para você, e diz assim, peraí, você não pode adorar. Por que não posso? Porque você não perdoou, você não resolveu o problema com o seu amado irmão. Como se resolve essas coisas? Como é que se vive sem adorar o Senhor? Já disse um certo pensador, com um professor a gente aprende, um mestre a gente ouve, um profeta a gente obedece e Deus a gente adora. Por acaso Deus está procurando os mestres? Deus está procurando os pastores? Deus está procurando os mais inteligentes? Os poliglotas? Os teólogos? Não. Jesus disse assim, Deus procura quem? Os adoradores. Se eu não posso adorar, eu estou impedido de adorar. Se eu não sou um adorador, como Deus encontrará em mim essa adoração? Não tem como.
Porque a palavra diz, se você tiver alguma treta para resolver com o teu irmão, resolve hoje. Resolve hoje. Resolve agora. Resolve agora. E volta a adorar. Volta a ser um adorador. Quem sabe há um tempo atrás, antes dessa mágoa, antes dessa raiva, antes desse rancor, você era um adorador. Você pegava o seu violão pela manhã e adorava a Deus com louvores maravilhosos. Enquanto você arrumava as coisas da sua casa, você adorava a Deus de modo maravilhoso. E você se alegrava da presença desse Deus. Mas algo nasceu no seu coração e destruiu essa comunhão bendita. Aí então, abriu-se uma grande brecha, Samuel. O diabo encontrou lugar. Meu Deus, o diabo encontrou lugar. Ele encontrou lugar justamente numa área onde você se comunica com o seu Deus. É como se o diabo chegasse e disse: eu vou levantar um muro. Eu vou levantar um muro entre você e o seu Deus, porque você não perdoa. Não perdoa. Impedido de adorar. Impedido de fazer o bem. Impedido de adorar o seu Deus. E aí eu te pergunto o seguinte: vale a pena? Vale a pena você e eu deixar de adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade, simplesmente por um desejo de vingança? Simplesmente porque não perdoamos? Não faz sentido, amado. Não faz sentido. Não faz sentido. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, apressa-te em reconciliar isso, em resolver isso, e volta a ser um adorador. O perdão vai curar. Vem aqui, Francisca, por favor. O perdão vai curar. O perdão vai curar o teu espírito, a tua alma. O perdão vai te dar cura. Eu conheço a Francisca há muito tempo. E melhor do que eu contar o que o perdão fez na vida dela, ou o que Cristo fez na vida dela, através do perdão, melhor que eu contar é ela contar para você. Amém. 3 minutos. Graças e paz, igreja. Eu também já estive nessa condição de não querer perdoar. E quem sofreu, quem pagou o preço foi eu mesmo. E faz algum tempo já, isso já vai para 16 anos, graças a Deus. Eu nunca falei isso na igreja, nunca fui convidada a compartilhar isso. Mas teve um tempo aí, no tempo que Deus estava me testando, me provando, eu não era cristã ainda. Então eu passei por uma situação que eu achava que quanto mais veneno eu tomasse, mais a outra pessoa ia sofrer. E quem sofria era eu. Quem sentia a dor era eu. Quem pagava o preço era eu. Quem passava pela circunstância era eu. E aí um belo dia, depois de tanto sofrer, de tanto sangrar, Deus foi me apertando de um jeito que eu não tinha mais saída a não ser olhar para o alto. E aí teve um dia que eu me vi numa caixa que eu não via saída para nenhum lado, e sim só para cima. E eu olhei para cima nesse dia. E um belo dia o Senhor me apertou de um jeito e eu ainda continuava insistindo de tomar veneno. E aí um dia eu gritei para o Senhor, eu fiquei muito brava. Aí eu gritei para o Senhor, depois de tanto sangrar, de tanto chorar, de tanto ir e vir ao hospital. E eu disse assim: tá bom, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu tomei essa decisão depois de tanto ser apertada, viu? Eu fui persistente em tomar veneno. E aí quem estava comigo era esse amado irmão. E depois da saída do médico, lá na calçada, na entrada da casa dele,
Deus me apertou de um jeito que eu não tinha mais para onde correr. E eu fiquei brava com Deus. E eu disse, tá bom, Senhor. Eu gritei. Eu realmente gritei. Tá bom, Deus. Eu também não quero mais isso para a minha vida. Eu tomei aquela decisão naquela hora ali. E Deus já me curou ali, naquele momento, quando eu disse assim, eu decido perdoar. Eu decido perdoar a família de fulano, de cicrano, aquele que estava comigo, aquele que não estava. Eu decido, eu não quero mais saber disso. Naquela hora o Senhor já me tirou algo que eu sentia aqui no estômago, que era como se fosse o tamanho de um limão, que aqueles venenos estavam se acumulando e tentando me tragar, até eu decidir que eu não queria mais aquilo para a minha vida. Quando eu liberei, gritei para o Senhor que eu não queria mais aquilo para a minha vida, Ele começou a tratar comigo. Primeiro Ele tirou a dor do estômago, depois Ele foi abrindo porta para que as outras curas pudessem entrar. E graças a Deus aqui eu estou por um milagre do Senhor, porque eu estava tomando muito veneno quase durante 6 meses, tomando veneno todo dia. E hoje eu sou um milagre do Senhor. Graças a Deus, glória a Deus por isso, viu? A decisão é de cada um de nós. Eu decidi naquele momento perdoar, perdoar, perdoar. Esse é um remédio que só nós decidimos tomar ou não. Amém? Que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigada pela atenção, em nome de Jesus. Obrigada, Paulinho. Cura. Eu acompanhei uma parte desse sofrimento da Francisca e pude ver o quanto o Senhor trabalhou na vida dela depois que ela decidiu perdoar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, amado irmão, em Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11 e versículo 25. Olha a importância disso. Marcos 11, 25. Diz assim: antes eu devo dizer para você que a falta de perdão também nos impede de orar. Ela nos impede de adorar a Deus e nos impede, inclusive, de orar. Olha o que diz o texto. E quando estiverdes orando, faça o quê? Perdoai. A nossa oração não pode terminar sem perdão. Você e eu não podemos dobrar os nossos joelhos orando e terminar a nossa oração sem perdoar. Quantas vezes, pastor, temos que perdoar? Eu convido você a dar uma olhada depois, na ministração do pastor Samuel hoje de manhã, que ele trouxe lá a matemática, os valores da época, colocando lá talentos e denários. E o que Jesus estava dizendo é que a nossa dívida é tão grande que não temos como pagar. Impossível pagar. Impossível pagar. Então ele diz assim: quando você for orar, perdoe. Perdoe. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe. Alguém ali, não é o irmão, seja quem for. Pode ser o irmão, pode ser o vizinho, pode ser um amigo de trabalho,
não interessa. Perdoe, perdoe. E aqui nós temos um ponto importante. Porque imagina que nós dobramos os nossos joelhos, oramos e não perdoamos, levantamos e falamos assim, em nome de Jesus, amém. Espera aí. Deus ouviu a sua oração? Ouviu? Ouviu e sabe que não perdoou. Então quando ele diz assim, quando você estiver orando, perdoe, que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Perdoe, eu estou ouvindo. Perdoe. Eu tenho um modelo de oração que eu faço. E dura mais ou menos 1 hora. E entre os tópicos dessa oração tem uma parte aonde a gente declara as grandezas e as maravilhas de Deus. Olha isso, escuta isso. Um dia desse, tá eu em casa, orando, todo empolgado. Orando. Aí chegou nesse tópico. Declarar as grandezas, as maravilhas de Deus. E eu comecei. Ó Senhor, grandes são as tuas maravilhas. As estrelas do céu, o vento, as aves, as árvores, os grandes peixes. Senhor, a terra. O céu declara, Senhor, a tua glória. Tu chama todas as estrelas pelo nome. Nenhuma ousa te desobedecer. Tu conhece cada grão de areia. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu criaste todas estas maravilhas. Travou. Senhor, tu criaste todas estas maravilhas. Aí a oração travou. Aí ele disse assim, com todo esse amor. Ele disse assim, isso na sala de casa, ele disse assim, é verdade, Paulo. Criei mesmo todas estas maravilhas. Eu compartilhei isso com um irmão que eu não lembro agora o que foi, não lembro agora. Ele disse, é verdade, criei mesmo todas estas maravilhas eu criei. Quando eu estava orando, eu me lembrei do pastor Iseu que ele sempre falou, as maravilhas da glória de Deus, as maravilhas da graça de Deus. E ele disse, é verdade, Paulo, criei mesmo todas estas maravilhas. E ele disse, Nilo, criei para o meu povo viver as maravilhas do meu amor. E disse assim, e vocês não vivem elas. Vocês não vivem a maravilha ou as maravilhas da minha graça, as maravilhas do meu amor, as maravilhas da minha glória, vocês não vivem. Vocês vivem mais as maravilhas do mundo do que as minhas maravilhas que eu criei para o meu povo. Aí a oração acabou, o que eu vou fazer? Acabou. E aí eu fui me lembrando exatamente do que ele estava me dizendo. Maravilhas que nós vivemos, que não é maravilha da glória e da graça desse Deus maravilhoso. Cito algumas para vocês. A maravilha do perdão. Olha que glória, que graça, que maravilha. É você poder olhar para alguém que te fez algo e dizer assim, você está perdoado. No meu coração não resta mais mágoa, você está totalmente perdoado. E as correntes, e as cadeias do inimigo quebram, são destruídas, simplesmente porque você disse, de coração disse, você está perdoado. E a cura veio, você está perdoado. E a alegria voltou, você está perdoado, 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 perdoado. Isso é uma maravilha. É libertação. Perdão. Uma outra maravilha. Santidade. O perdão nos impede de viver a santidade. Porque quando eu não perdoo e dentro está gerando mágoa, raiva e ódio,
Se eu vou dormir, a pessoa vai comigo. Na minha cabeça. Meu desejo de vingança é tão grande. Se eu vou trabalhar, a pessoa vai comigo. Se eu sento na mesa para almoçar, jantar, o café da manhã, a pessoa está comigo. Se eu tiro férias e vou passear com a família, a pessoa vai comigo. Se eu estou na praia tentando contemplar a beleza de Deus que o Senhor criou, a pessoa está comigo. Em todo lugar que você for, se você não perdoa, se existe raiva, ódio, em todo lugar a pessoa está com você. Olha que castigo. Aí é como o apóstolo Paulo diz assim: Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Que esse cara está grudado. Mas no dia que eu ou você tomarmos a seguinte decisão: dobra os joelhos, pede forças para Deus e faz como o pai daquele garoto e diz: Senhor, eu preciso parar de me enganar. Eu preciso parar de tomar esse veneno pensando que essa pessoa vai morrer. Eu preciso parar de me destruir enquanto ele vive. Eu preciso parar de me fazer o mal enquanto ele está vivendo a vida dele. Dobra os joelhos e libera. Mas libera de dentro mesmo. Libera perdão. Libera perdão. Para quê? Para que ficar sepultado no fundo da mágoa, do rancor e do ódio, com uma pedra de moinho no pescoço, sabendo que a cruz já te perdoou? Andando, encurvado, com um fardo nas costas. A culpa. O que é a culpa? A culpa, irmãos, nada mais é do que o excesso do passado no presente. Presta atenção nisso. A culpa é o excesso do passado no presente. Porque nós temos aprendido aqui durante todo esse tempo. O pastor Disseu já pregou isso, o apóstolo, o pastor Sérgio, o Nilo, todos pregamos aqui. Deus já nos perdoou. Mas nós não nos perdoamos e nem largamos e nem abandonamos esse fardo miserável que nos encurva cada vez mais e que nos afasta do nosso Deus e que nos impede de adorar o nosso Senhor. Filhinhos, vós já foram perdoados. E aí, dia após dia após dia, adoecendo. Sabendo o caminho, conhecendo a verdade, mas muitas vezes, por um capricho, adoecendo, por falta de perdão. Irmãos, quantos casamentos destruídos porque a esposa não perdoou o esposo, ou aí o esposo não perdoou a esposa? Quantos relacionamentos destruídos com filhos porque não se perdoaram? Nós, homens, não gostamos de dar o braço a torcer, não é verdade? Não gostamos. Terça-feira passada nós estávamos estudando num curso que a gente está fazendo aqui, e a gente falava sobre isso. Nós homens não gostamos de dar o braço a torcer, não gostamos de pedir perdão, não gostamos. Até que um dia desses, eu fui constrangido
a colocar a minha família na mesa da nossa casa e pedir perdão para todos eles. Vou te contar, escuta essa. Nós estávamos próximos a viajar, eu, a Lulu e as crianças. Crianças, eu não tenho mais crianças, minha criança tem 11 anos, a mais nova. Estávamos para viajar. E naquela correria, nós estávamos na beira de uma rua, próximo ao meu trabalho. Ela tinha ido lá me encontrar para resolver algumas coisas. E por não dar tempo da gente fazer algumas coisas que precisavam ser feitas, eu culpei a minha esposa porque não deu tempo. Pensa nisso. Estava chovendo e ela não conseguiu chegar no local que ela precisava. Então eu fui culpar ela. Por que não chegou? Por que não chegou? Por que não chegou? Por que não chegou? Não fez isso, não fez isso. Quando eu me vi, eu, a minha esposa e os meus 2 filhos, numa calçada, na rua, discutindo. Agora, chuta quem era o culpado. Era Deus que estava mandando a chuva? O culpado é esse que vos fala. Era eu o culpado. E aí, a gente discutiu, ficou chato. Eu fui trabalhar, ela voltou para casa. Aí, quando eu dei a volta, que eu fui indo para o trabalho, o Senhor falou assim: tá certo isso, Paulo? Tá certo isso? Tá bom assim? Olha que coisa feia. E naquele dia, a minha tarde de trabalho não foi boa. Cheguei em casa às 11 horas da noite. E aquilo me incomodando bastante. De manhã cedo eu levantei, preparei o café, cara lisa. Cara lisa. Parecia cara de cachorro. Levantei, preparei um café para fazer uma média. Lá em casa todo mundo acorda cedo, graças a Deus. Daqui a pouco levantou a minha esposa. Não vinha com a cara muito boa. Sentou. O Raniel, meu filho, também chegou. A Marina chegou, sentou todo mundo para tomar café. Aí eu, cara de pau. Como diz o pastor Sérgio, crente não tem vergonha, né? Crente é sem vergonha. Mas não é de modo pejorativo. Ele não tem vergonha de admitir os seus erros, esteja onde estiver. E aí eu olhei para ela, olhei para eles e falei para eles primeiro. Eu falei assim: filhos, eu quero pedir perdão para vocês, porque o que o papai fez ontem lá na rua foi muito feio. Eu jamais deveria ter feito aquilo. Foi muito feio o que eu fiz. Então eu pedi perdão para eles, pedi perdão para minha esposa. E aí então, alívio. Conseguimos viajar na boa, graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 7, se eu não estiver enganado, ele diz assim: presta atenção, homem, se você não desenvolver uma vida saudável e santa com a sua mulher, não adianta você orar, Deus não te ouve. Não te ouve. É interessante. Deus simplesmente não te ouve. Não adianta dobrar os joelhos. Não adianta chorar. E é aqui que está o gatilho que nos pega. Aqui é que está a volta do anzol. Por quê? Porque nós ofendemos a pessoa e vamos pedir perdão para Deus. O Senhor disse: não, Senhor, pede perdão para ela primeiro. Que negócio é esse? Eu ofendo a minha esposa, corro para o quarto, dobro os meus joelhos e digo: ó, Deus, me perdoa. Para aí, calma. Você, meu querido, ofendeu a sua esposa. Peça perdão para ela primeiro. Senão eu não ouço a tua oração, não. Pode levantar. Sai daí. Ela é ela. O caminho é sempre esse. Então, vai lá,
pede perdão para a pessoa, e depois você volta e ora a Deus, e o Senhor não só ouve a tua oração, como recebe a tua oração, te cura e te transforma, e te devolve alegria no espírito. Nós vivemos numa sociedade, amados irmãos, aonde o perdão, ele não é apreciado. Presta bem atenção nisso. A nossa sociedade é uma sociedade que não valoriza o perdão, não valoriza a honestidade, não valoriza o amor, não valoriza. Não valoriza. A nossa sociedade valoriza a vingança. Veja os filmes, por exemplo, os filmes. Veja os documentários. A vingança é valorizada. O ódio é valorizado. Veja o mundo político como funciona. Um tempo desses atrás, teve um rapaz, eu não sei se era em São Paulo ou era em Brasília, que ele encontrou no lixo alguns dólares, eram alguns milhares de dólares. E esse rapaz, parece que ele era cristão, e ele resolveu devolver esse dinheiro. Ele foi lá em algum lugar e falou: olha, eu quero devolver isso aqui, não é meu não, esse dinheiro aqui não é meu não. Isso foi notícia no Brasil. Foi notícia, por quê? Porque o cara teve um ato de honestidade. A partir do momento que isso é notícia numa nação, qual que é a consciência dessa nação? Olha o bobo aí. Esse cara tinha que ter guardado esse dinheiro. Dá para ele comprar uma casa, um carro. Quer dizer, honestidade é algo que não é bem visto, não é valorizado. Agora, se fala muito de honestidade. Mas o Tiago já disse, há mais de 1500 anos atrás. E o apóstolo João, na sua primeira carta, também disse: amados, não é só de falar, é de praticar. Não adianta falar de honestidade, precisa ser. Não adianta falar de perdão, tem que perdoar. Não adianta falar só de amor, tem que amar. Não adianta falar de comunhão, tem que ter comunhão, tem que comungar. A palavra comunhão é comungar. Se não está em comunhão, está o quê? Descomungado? Então veja, a necessidade de se praticar para ser sarado. Na nossa família, na nossa casa. Então a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza mais a vingança. Valoriza mais o ódio. Valoriza mais a distância. Uma família hoje que se perdoa, ou se há algum ato de perdão notório no país, como foi o caso do pai desse menino, isso é algo assombroso. As pessoas não estão acostumadas com isso. Qual é o propósito, amado irmão, do Evangelho de Cristo? Qual é o propósito? É que a nossa consciência seja aberta para isso. Para isso. A falta de perdão me afasta do meu Deus. A falta de perdão me impede de adorar o meu Senhor. A falta de perdão me impede de ter comunhão com o meu irmão. A falta de perdão me impede de desenvolver na essência o amor de Cristo entre nós. Um outro ponto, ou um outro ponto mesmo, do que a falta de perdão nos faz, é Mateus capítulo 6, que o Samuel nos mostrou hoje pela manhã. Ali, a gente entende que perdoar é ser inteligente. Já pensou nisso? Perdoar é ser inteligente. Porque veja bem, você congrega
há 10 anos em uma igreja, em uma congregação. Qual é o teu foco? Qual é o teu propósito? Por que você está vindo aqui? Se você não quer evangelizar, se você não quer trabalhar na obra, se você não quer, mas com certeza absoluta, você deseja ser salvo, ou não? Não deseja? Ser salvo. Não faz sentido você congregar em uma igreja, uma congregação, mesmo que você não queira trabalhar, não faz sentido, se você não desejar ser salvo por Jesus, pelo Salvador. Aí eu te pergunto, essa vocês podem responder. Alguém que não é perdoado, presta bem atenção na pergunta. Alguém que não é perdoado, vai para o céu? Vai para o céu? Nilão, me ajuda, por favor. Ora, o que disse Jesus em Mateus capítulo 6? Obrigado. Ou você perdoa aqueles que te fizeram algum mal, ou o Pai também não te perdoa. Consequência disso, eu batendo lá na porta do céu e dizendo: Senhor, cheguei. Falei: espera aí que nós já vamos conversar. Faltou um detalhe aí que você não observou. Qual? Você não perdoou. Não perdoou. Mas, Senhor, eu trabalhei, eu preguei, eu li a Bíblia, eu estudei, eu me esforcei, eu fiz um monte de coisa. Mas não perdoou. O Senhor não vai deixar eu entrar? Não. Por quê? Porque não perdoou. Não perdoou. Mas aonde está escrito isso, Senhor? Você sabe, Mateus capítulo 6, lá está escrito. Lê de novo. Eu vou aqui ensinar. Miguel, traz aí a Bíblia. Abre aí Mateus capítulo 6 aí, Paulo, abre aí. O que está escrito aí? Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim... Pode continuar lendo. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Lê mais um pouco. Desce um pouco mais. Se eu não perdoar, o Senhor também não me perdoa. Pronto, está fechado. Agora, cá para nós, irmãos. Eu vou falar aqui na frente do Nilo, tá? Perder o céu, estou falando num contexto imediato, tá, Nilo? Perder o céu porque não perdoou, isso é ser inteligente? Eu vou refazer a pergunta. Perder o céu, a eternidade da glória, a salvação, porque não perdoou, isso é ser inteligente? Isso não é ser inteligente. Não é. Perdoar. Portanto, o perdão, amado irmão, veja só, o perdão abre as portas da eternidade para você. Irmãos, quem abre a porta da eternidade para mim é o Senhor Jesus. Mas se você não perdoar, Ele não abre. E se você nessa noite, meu amado irmão e irmã, não sabia disso até hoje, se você tivesse morrido ontem, eu não sei o que seria, mas a partir desse momento, você sabe. Você sabe. Você não é mais inocente, você sabe que tem que perdoar. Eu não sei se é quando você chegar em casa hoje, ou se é antes de você chegar em casa. Eu não sei se a pessoa que você precisa perdoar mora com você, mora distante de você, ou mora muito distante. Eu não sei também se essa pessoa está viva ou morta. Eu não sei de nada disso. Não me foi revelado.
mas me foi revelado algo pelas Escrituras. Tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Eu não quero perdoar. A Bíblia não diz assim, ó, se você quiser. Ele diz assim, se você não perdoar, o Pai também não te perdoa. Olha só, presta atenção no imperativo. Ele diz assim, ó, se você não perdoar, o Pai também não te perdoa. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, isso é terrível. Isso é terrível, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, resiste. Sabe o que é resistir? Sabe o que é resistir? É segurar firme, resiste, não se dobra. Quem é que vai dobrar Deus? Quem é que vai fazer Deus mudar de ideia? Quem é que vai fazer o Senhor mudar seus planos eternos? Jamais. Com o misericordioso, ele se mostra misericordioso. Com o justo, ele se mostra justo. Com o bom, ele se mostra bom. Vamos ampliar isso? Com o perdoador, ele se mostra perdoador. Agora, com o soberbo, ele se mostra resistente. Resiste o soberbo. Sabe o que nós concluímos com isso? Que se eu ou você não estamos perdoando, Deus também está nos resistindo. Por isso que algumas das nossas orações, para não dizer todas, não faz efeito nenhum. Não faz efeito nenhum, não passa do teto, céu de bronze. E o inimigo batendo palmas, batendo palmas. Para encerrar, eu vou te contar um fato verídico que o pastor Josué Gonçalves conta em uma das suas ministrações. Ele conta que um casal viveu um tempo de briga, mas eles não deixaram de dormir juntos. Só que um deitava de costa para o outro. E se a cama era grande, eles separavam-se um pouco, colocavam lá um travesseiro no meio, dormiam. E isso demorou muito tempo. E a relação se desgastando, esfriando. Não havia mais intimidade entre o casal, não havia mais conversa, não havia mais carinho. E essa situação foi se prolongando. Até que um certo dia, uma das partes, eu não lembro se o homem ou a mulher, tomou a decisão de virar de frente. E aí os dois ficaram de frente. Eram cristãos. E movidos pelo Santo Espírito de Deus, pela graça do nosso Cristo, que não se agradam que um casal viva assim, eles iniciaram uma conversa. E essa conversa foi evoluindo, e quando eles se deram conta, eles estavam se perdoando. Enquanto eles conversavam, estavam se perdoando ali, e a conversa foi fluindo e foi aumentando, eles foram se aproximando, e o coração deles foram se alegrando, se aquecendo, a alegria do Senhor foi voltando. Ele conta que naquele momento, um demônio se levantou de entre eles. O pastor Josué Gonçalves, do ministério Debaixo da Graça, é esse o nome do ministério dele? De Bragança Paulista. Ele conta isso. E o Josué é uma das maiores autoridades em família no Brasil. No Brasil. Ele é um conferencista interdenominacional. Ele viaja o mundo inteiro. Um demônio se levantou do meio daquele casal, de entre aqueles casais, deu uma risada, uma gargalhada tenebrosa, e fugiu, e saiu, e a partir daquele dia, aquele casal voltou a viver de novo, bons tempos na graça de Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o perdão
pelo poder do nome de Cristo, e eu não posso deixar de colocar aqui o nome do nosso Senhor, o perdão pelo poder do nome de Cristo manda demônios embora. Pelo poder do nome de Cristo, quando nós praticamos o perdão, quando nós invocamos o nome do nosso Senhor na nossa casa, o demônio tem que bater em retirada. Nós estamos aprendendo isso aqui. Eu estou aprendendo isso aqui há mais de 20 anos pela pregação do pastor Adicel e dos outros irmãos. Perdão. Palavra pequena, não é? Mas tão forte e tão difícil muitas vezes de ser praticado. Eu quero te convidar para ficar de pé. Nós já estamos terminando. Eu não sei, amado irmão, eu não conheço a sua vida. Eu não sei quais as batalhas você tem travado nesse campo. Eu não sei se você... qual tem sido a tua luta. Talvez hoje você esteja com muita vontade de perdoar ou sem nenhuma vontade de perdoar, mas você entende que há uma necessidade de perdoar. Então eu quero tirar aqui uns 2 minutinhos para a gente orar. E se você não conseguir perdoar nesse momento, pede força para Jesus, para que você possa perdoar. Eu quero orar com você um pouco e te ajudar a vencer essa batalha tão difícil. Pai eterno, a tua palavra declara, Senhor, que nós somos um povo perdoado pelos nossos pecados e que o Senhor espera de nós, de cada um de nós, tomarmos a decisão, Senhor, de perdoar aqueles que um dia nos fizeram mal. Meu Deus, eu não conheço a história dos meus irmãos que estão comigo neste lugar, mas eu quero, Senhor, me unir a eles nessa oração e te dizer: Pai, nos capacita nesta noite, nos dá força, Senhor, para que nós possamos perdoar aqueles que um dia nos fizeram algum mal. Até mesmo, Senhor, aqueles que nós não lembramos, capacita-nos a perdoar, Senhor. Não permita, meu Deus, que nós sejamos tão fracos, ou tão arrogantes, ou tão prepotentes, a ponto de não enxergar, Senhor, a grandeza da Tua palavra que nos ensina e que nos mostra a necessidade de perdoar aqueles que um dia nos ofenderam. Pai, se tem alguém nesta noite aqui, alguma esposa ou esposo, pai e filho, que precisa perdoar, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, capacita o meu irmão, a minha irmã, Senhor, para que ela perdoe, para que ele perdoe, Senhor, e seja liberto nessa noite em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos livra, Senhor, desse terrível mal, de viver, Senhor, sem perdoar. Mas nos capacita, Senhor, para que nós sejamos livres, para como os filhos livres, perdoados, irmos até os teus pés, ó Senhor, para te adorar, para ofertar, Senhor, a nossa vida, ofertar o nosso tempo, ofertar aquilo que tem no nosso coração para ti. Nos capacita, Senhor, nesta noite, a fazer isso. Oh, Pai amado, eu te peço hoje, que cada lar, cada casa, os que estão nos vendo pela internet, os irmãos que estão aqui presentes, chegou, Senhor, quando chegarem em casa, e que haja algo diferente na vida de cada um deles, Pai, que o Teu Espírito trabalhe no coração da esposa, do esposo, do filho, do pai, e que haja perdão, Senhor, para que hoje seja uma noite diferente na casa do meu irmão. Quebra as correntes, ó Deus, quebra os grilhões, arrebenta as portas do orgulho, quebranta o nosso coração de tal maneira, Senhor, que nós sejamos perdoadores,
que nós sejamos perdoadores. Nós te pedimos assim, Pai, nesta noite, porque cremos. Cremos que Tu é um Deus que capacita-nos para perdoar. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode tomar o seu lugar. O meu desejo, amado irmão, é que esses temas que nós temos falado aqui, que o Senhor colocou no coração do nosso pastor Samuel, para nós compartilharmos, é que nós possamos pegar isso que nós temos aprendido aqui e praticar na nossa vida diária. Estamos aprendendo sobre a comunhão, sobre o amor fraternal, o amor sacrificial, e esse mês sobre o perdão. Vamos pegar isso e vamos praticar na nossa vida. E eu creio que quando terminar esses temas principais, alguém possa vir aqui, viu, Samuel? Alguém possa vir aqui e dizer assim: eu quero testemunhar de algo que Deus fez na minha casa, na minha família, pelo que aprendi aqui. E aí nós vamos erguer as mãos, alegrar o nosso coração e dizer assim, como nosso pastor tem nos ensinado: glória ao Senhor Jesus de Nazaré. Toda glória e toda honra a Ele, somente a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus.